Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora do dia que vocês estiverem vendo, né, essa videoaula. Essa videoaula é a aula que nós tivemos sobre radiação solar e radiação terrestre, né, para ficar registrada aqui para que vocês possam rever, né, e fixar cada vez mais os conceitos sobre a radiação solar e terrestre, né. Nessa aula nós vamos discutir um pouquinho, né, todo o processo, né, de radiação solar que atinge a Terra. O Sol é a nossa principal fonte de energia, né? E como que a radiação solar vai interagir, né, com o nosso planeta, né? E depois como o nosso planeta vai emitir radiação, né? Todo corpo acima do zero absoluto ele emite, né, uma radiação, né? Mas isso a gente vai falar durante a aula, tá bem? Então vamos lá, uma boa aula para todo mundo. Então, pessoal, o Sol ele é a fonte primária, né, de energia para o nosso planeta, né? Só que de toda a radiação, né, que atinge, né, o topo da nossa atmosfera, né, apenas uma parte dela consegue atingir, né, o nosso planeta, né? Cerca de 31% da radiação solar ela é refletida de volta, né, para o espaço, sendo que em torno de 69, 70% da radiação restante são absorvidas, né, nesse sistema. Se a gente considerar um prazo aí relativamente longo, né, por exemplo, um ano, né, um ano todo, o sistema Terra-atmosfera reirradia em tese a mesma quantidade de energia, né, que seria absorvida para o espaço, só que em comprimentos de ondas diferentes, né? O Sol ele emite comprimentos de ondas que a gente chama de ondas curtas, né? E o nosso planeta Terra emite em ondas longas, né? Então tem uma pequena diferença aí já de cara, né? A gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, a energia, né, gerada pelo Sol, ela se propaga pelo espaço, né, em todas as direções sem haver necessidade de um meio material, né? Então, essa é uma propriedade bastante importante, né? E quando a energia se propaga dessa forma, ela recebe o nome de radiação, né, ou energia radiante, né? Mas o que seria, né, a radiação solar, né? A radiação solar, né, na verdade, falando de luz, né, ela é um tipo de onda ou um emaranhado de partículas que se propagam no espaço, né? Na verdade, a luz, né, ela tem um comportamento duplo aí, né? Uma coisa bastante intrigante, porque ela tanto tem um comportamento como uma onda, né, com propriedades eletromagnéticas, como também, né, essa propriedade de ser um fóton, né, que são partículas que compõem a luz, né, que podem ser definidos como pequenos pacotes, né, que transportam a energia contida, né, nessa radiação, né. No caso particular da meteorologia, né, como a luz sofre fenômenos de refração, dispersão, né, polarização, né, que são característicos de ondas, né, a gente considera a luz, né, a radiação, né, como uma onda eletromagnética, né, para efeito de estudos aqui na disciplina de meteorologia básica, tá bem? Outro detalhe importante, né, é que toda a matéria que tem uma temperatura superior a menos 273 graus Celsius, né, que é o zero Kelvin, né, chamado também popularmente de zero absoluto, né, ela vai irradiar no espaço, né, em forma de ondas eletromagnéticas, né? Muito embora, né, exista uma relação entre a intensidade, né, dessa irradiação, né, em relação à sua própria temperatura, como a gente vai ver nos slides seguintes. Então, pessoal, quando a gente fala de propagação de calor, né, a gente está falando basicamente, né, de três processos principais, né? O primeiro deles, né, que a gente já comentou, por radiação, né, ou seja, ocorre sem a necessidade de um meio, né, para que esse calor, né, ou essa energia se propague, né? Então é dessa forma, né, que o Sol, né, que é uma
bola enorme de gás ali, principalmente de hidrogênio, oxigênio, uma temperatura muito alta, né, que tem uma série de processos ali, entre eles o processo de fusão nuclear ocorrendo, libera uma grande quantidade de energia e essa energia se propaga no espaço, né, no vácuo e chega aqui pra gente, né, atinge o topo da nossa atmosfera, né, e parte dela chega aqui pra gente na superfície, tá joia? Então a radiação ela não precisa de um meio para conduzir, né, essa energia, né, ou esse calor, né? Quando a gente fala de condução, né, essa energia já é transferida molécula a molécula, né? Se você imaginar que você está passando aquela brincadeira de passar o anel, né? Cada mão é uma molécula, né? Você está passando, né, a energia molécula a molécula, né? Então é um processo bem menos eficiente, né? E é chamado de condução, né? Quando a gente fala de convecção, né, a gente já está falando de movimentos da própria matéria, que é uma propriedade muito importante em líquidos e gases, né? Então, quando você aquece, por exemplo, né, uma parcela de ar, né, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso de meteorologia. Quando você aquece uma parcela de ar, né, normalmente essa parcela de ar tende a se expandir, ela fica menos densa, né, e ela tende a subir na atmosfera, dando lugar a uma parcela de ar mais fria. Essa parcela de ar mais fria, por sua vez, esquenta, né, fica menos densa, né, e tende a subir. Então esse movimento é o movimento de convecção, né? Já é bem mais eficiente do que o movimento de condução, né? Então se a gente olhar essa figurinha aí que a gente tem aqui embaixo, ó, a gente tem, né, o exemplo das três formas de propagação de energia ou de propagação de calor, né? Começando aqui pela radiação, né? Então aqui embaixo eu não tenho um meio material, né, para propagação, né, desse calor gerado aqui por essa fogueira aqui que eu tenho aqui embaixo, né? Então essa fogueira aqui está propagando calor, né? Ela aquece, por exemplo, né, essa tábua aqui, né, ou essa chapa de ferro aqui, né? Aqui eu tenho um bule, dentro do bule eu tenho uma água ou um café, um líquido qualquer. Então essa primeira parcela, essa primeira camada aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó, esse pointer aqui, essa primeira camada se aquece por condução, né? Logo ela se expande, fica menos densa, tende a subir aqui para a camada mais alta aqui da garrafa, né? Dá lugar a um líquido mais frio, que se esquenta por condução, né? E fica menos densa, sobe de novo. Então esse aqui é o processo convectivo, né? Ou seja, são movimentos, né, da matéria, né? Muito comum aí em líquidos e gases. Essa frigideira aqui também está, né, na minha chapa de ferro aqui, ela se aquece por condução, né? E molécula a molécula, né, ela vai aquecendo, né? Aquece aqui a frigideira como um todo. E depois ela aquece o cabo, né? Se esse cabo for de ferro, por exemplo, né? É um bom condutor aí. E aí o que acontece? Você põe a mão lá, você queima a mão, né? Porque existe uma transferência de energia que é feita molécula a molécula, né? Então são essas três as principais formas de propagação de energia que a gente tem. Então, pessoal, voltando, né, à radiação eletromagnética, né, que é como a gente vai encarar, como a gente vai assumir, né, o comportamento da luz, né, no caso aqui, a gente tem que definir, né, algumas questões, né, sobre a radiação eletromagnética. O primeiro deles, né, fala o que é uma onda, né? Uma onda, né, ela tem normalmente, né, um movimento oscilatório, né? Não é igual aquela onda da praia, não, né? Um movimento oscilatório é um movimento periódico e irregular, né? Então esses são alguns aspectos aí da onda, né? E quando você está trabalhando em onda, né, igual tem essa figura aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, né, essa onda ela tem algumas propriedades, né? Falei no início da aula, né, que o Sol emite ondas curtas e a Terra em ondas longas. O que é comprimento, né, de onda, né, que a gente fala de ondas curtas e ondas longas, né? Comprimento da onda, basicamente é a distância, né, entre duas cristas, né, e a crista da onda é exatamente esse pico aqui que eu estou apontando aqui com o mouse, né, com essa setinha aqui, ó. Então esse comprimento, né, essa distância aqui, né, é o comprimento da onda, tá joia? Se a gente imaginar, né, que a onda, né, ela está
em um movimento aí regular e periódico, né? Se você marca um ponto, né, meu dedo, né, para a onda passar aqui, né, algumas vezes, né, imaginando que o meu dedo está aqui, ó, onde está o mouse, eu conto quantas vezes, né, a crista passa pelo meu dedo, né, num período de tempo, né? Então isso aí vai me definir, vai me dar a frequência, né, em que essa onda passa, né, pelo meu dedo, por exemplo, num tempo de 1 segundo, por exemplo, né? Então é exatamente isso que é a frequência, né? Eu conto, vamos supor que a onda passe aqui pelo meu dedo, né, uma vez por segundo, né? Então essa é a frequência, um ciclo por segundo, né? Então essa onda vai ter que completar um ciclo por segundo, né? Um ciclo seria, né, completar essa distância aqui, percorrendo essa distância entre as duas cristas, né, em 1 segundo, né? Então isso daí é a frequência e, né, uma forma acho que bem conhecida aí, né, de falar em frequência, né, são as frequências de rádios, né, que elas utilizam, né, uma unidade que é chamada de megahertz, né? O hertz nada mais é do que os ciclos por segundo, né? Então quando você está ouvindo uma rádio FM, né, ela tem uma frequência, né? E essa frequência, por exemplo, é de 200 MHz, né, ou 100 MHz, né? Estou chutando aqui 100 MHz. Então o que significa isso, né? Que essa onda do rádio ela se propaga, né, a uma velocidade, né, como o mega é 1 milhão, né? Se você está trabalhando com 100 MHz, são 100 milhões de ciclos por segundo, né? Então isso é a frequência, né, de propagação dessa onda de rádio AM e FM, tá? Só para dar um exemplo aí de frequência, né, de utilização prática da frequência. Então, pessoal, só para se ter uma ideia, né, agora falando já de velocidade de propagação, né, a velocidade, né, de propagação seria a distância que uma determinada crista percorre numa unidade de tempo, né? É o mesmo conceito de velocidade que a gente tem, né, quando você está viajando num automóvel, por exemplo, né? Só que aqui a gente fala de distância, né, entre duas cristas, né, ou ciclo, por uma unidade de tempo, né? Se a gente falar agora, adiantar um pouquinho, né, a lei de Stephen Boltzmann, né, diz que a energia, né, emitida, né, por um corpo, ela é proporcional, né, à sua temperatura absoluta elevada à quarta potência, né? Então, se a gente pensar nisso aqui, aplicando esse conceito ao Sol e ao planeta Terra, né, o Sol, né, ele tem 5.770 kelvins de temperatura, né? Então é uma temperatura bem